Olá pessoal, tudo bem com vocês? Olha só, hoje nós vamos pintar essa rosa e esse arranjo aí de folhas com flores de batidinhas do lado. Essa é a nossa passadeira, para que vocês tenham a noção do desenho que eu estou formando. Vou começar fazendo um risquinho para nossa rosa. Como eu disse, não se preocupe, esse risco eu tô tirando, tô deixando no Facebook, tô deixando também na descrição do vídeo, eu tô deixando um link que dá acesso a esses riscos. E eu vou fazer aí um risquinho diretamente com o pincel e a tinta preta, só pra gente ter uma base. Pra você ter uma base e entender melhor a pintura. Vamos pensar novamente naquela questão de sombra e de luz. Vou começar enchendo. Olha só, essa rosa já poderia parar ela aí, mas eu vou crescer um pouquinho mais. Eu vou começar enchendo, fazendo uma base. E depois eu vou vir colocando primeiro as sombras e depois colocando as luzes, para que você perceba direitinho essa separação, essa colocação, os pontos que necessitam de sombra e de luz. Eu vou separar um pouco de branco, vou colocar umas gotinhas de água, vou encher toda a minha rosa. Eu vou fazer isso para deixar a tinta mais líquida, para ela deslizar melhor. Eu consegui uma pintura mais rápida e ficar assim mais transparente, deixando ver o risquinho ainda aparecendo bem. Para as minhas flores fantasia, eu gosto de encher ela toda. No caso, se não fosse, eu ia começar a pintar por parte. Começaria pelo centro e ia dando forma à minha rosa, conforme eu fosse me afastando desse centro. No caso de uma flor mais fantasia, mais tranquila de ser pintada, eu gosto de encher ela por inteiro e começar ela também pelo centro. Você pode começar pelas laterais, fazendo as separações das pétalas. Talvez fique até mais fácil para você. Eu gosto de dar logo o sentido aqui do centro e depois eu vou desenvolvendo em volta. Vamos ver como fica? Bom, passada essa primeira etapa, que a gente fez o enchimento da nossa rosa, fez uma base para ela. Agora eu vou vir colocando a minha primeira sombra. Não vou deixar pronta, não é uma sombra definitiva. De início, eu vou sim, tá escurecendo um pouco, mas sobretudo eu vou dar separação para todas essas pétalas. Esse centro, ele precisa ficar bem escuro. Veja que eu tô colocando uma boa quantidade de preto, mas que isso ainda tá bem suave. A parte mais central dessas rosas que ficam de frente precisa ganhar uma sombra mais expressiva. Conforme a gente vai se afastando para essas pétalas mais afora, mais para as bordas da nossa flor, a gente pode ir deixando uma sombra mais suave, uma sombra mais tranquila. Observe que o centro eu já estou deixando ele assim bem mais escurinho e vou começar a marcar como se fossem pequenas pétalas aí para esse meio. Nessa hora, você pode deixar esse espaço mais aberto ou ele mais fechadinho. Eu vou deixar ele mais fechadinho. Geralmente, as pessoas pintam ele mais aberto. Então, vamos pintar ele assim mais fechadinho para você ter a noção. Veja que eu vou colocando sombras e já vai dando assim a ideia de pétalas. Olha só, vou marcando mais grosseiramente. Primeiro, quando a gente fez o nosso risco, a gente fez aquele risco bem fininho com a tinta preta e o pincel, não foi? Agora, eu tô vindo colocando assim um contorno bem grosseiro e puxando ele pro lado de fora. Você deve ter percebido que no centro, eu deixei a tinta, a sombra mais concentrada, mais puxada pro meio mesmo. Eu não espalhei ela pro lado de fora. Agora, essas pétalas que eu vou formando elas e vou puxando a sombra para o lado de fora. Vou me preocupar em formar essas pétalas, ou acender esse risquinho que eu fiz anteriormente. Olha só, vou acendendo, vou passando um contorno grosseiro em volta dele e vou puxando para o lado de fora. E isso eu vou fazendo para todos esses risquinhos que estão aí.
Para esse centro também eu deixo que umas batidinhas, eu não deixo esse preto muito emendado ao branco. Aí eu tô colocando uma porçãozinha a mais de preto, para já ir dando uma leve profundidade, para a gente ter mais noção das pétalas da nossa rosa. Mas isso ainda levará bastante preto. Nesse primeiro momento, eu vou me preocupar com esse centro, fechando essa sombra e deixando manchada. É como se tivesse uns pistilhos aqui pelo meio. As pétalas que vão surgindo no em volta, elas vão surgindo, levando uma sombra para fora. Tá vendo? A sombra dela é sempre puxada para fora. O centro, essa parte do centro, a gente vai puxar para dentro e vai levar um pouquinho para cima das pétalas que vão surgindo aqui. Ou seja, esse centro a gente coloca sombra para aprofundar. No entanto, as pétalas que vão surgir daqui vão ser puxadas, essa sombra, para fora. Uma vez puxadas essas sombras para fora, essas sombras do centro, você já percebe que essas pétalas de fora também terão suas sombras, olha, voltadas para fora. Ou seja, em resumo, só esse centro aqui que a gente vai concentrar uma sombra e todo o restante de sombra a gente vai puxar para fora. E assim, gente, olha só, eu vou marcando uma a uma, o risco tá aparecendo. Se você passar aí o seu risco com o carbono assim bem mais forte, ele não vai sumir, ele vai ficar aparecendo. Fica bem tranquilo de fazer essa pintura. Olha só, vou marcando uma a uma das pétalas e vou espalhando um pouco, puxando para fora esse preto. Esse é um pincel número 14, cortado, lixado, mas com os pelos mais alongados. Eu tô preferindo um pincel assim maior, para eu fazer esse trabalho mais rápido. A minha tinta, ela está bem úmida, lembra que eu coloquei um pouquinho de água, então dá para espalhar com bastante facilidade. Lembrando que eu não molhei o tecido, eu só coloquei umas gotinhas de água na minha tinta. Pouca coisa, só para deixar realmente ela mais umedecida. Olha só, vou separar todas as pétalas, fazer a separação de todas essas pétalas, puxando esse preto suavemente para fora, deixando que um cinza. Esse primeiro momento, a ideia é deixar esse branco acinzentado. Veja só o que estou fazendo agora. Estou passando o pincel em cima de tudo isso. O objetivo nesse momento realmente é deixar o branco num tom cinza, alguns lugares mais escuros, alguns lugares mais claros, sem apagar essas marcas de separação de pétalas. Agora veja só, peguei o pincelzinho número 4 e vou levando um pouco mais de preto. Já vou começar a aprofundar um pouco mais isso aí. E só quando chegar na parte de fora, que a gente olhar um todo, é que a gente vai ver se já está bom, se já está profundo bastante. Olha só, vou começar por essas pétalas que estão formadas aí em volta desse centro. Você pode começar por fora, você pode começar pelo centro. Eu vou dar preferência a começar a colocar um pouco de profundidade por essa região mais central. Agora eu vou indo para o centro, vou colocando com batidinhas. Esse centro eu vou deixar ele assim bem manchado. Nessa hora você pega um pincel pequeno, você vai pegando pouca tinta, um pincel número 4, pincel número 6, tá bom para ir fazendo esse trabalho. A gente vai levando uma pequena porção por vez, vai espalhando e vai observando como vai ficando o resultado. Cada rosa apresenta uma tonalidade de sombra diferente para essas regiões. Depende muito da tonalidade dela. Se ela for uma rosa num tom muito escuro, aquele vermelho escuro, por exemplo, então ela vai levar tons bem fortes, bem marcados. A sombra que a gente vai colocar aí no centro precisa ser bem escura. Se ela for uma rosa clarinha, uma rosa amarela, branca, uma cor mais suave, então as sombras que serão colocadas para esse centro serão menos
e bem mais suaves, em tons mais suaves até. Olha só, vou distribuindo aí o preto. Veja que eu vou colocando da mesma forma que coloquei da primeira vez. Não muda, porém eu vou acrescentando uma quantidade maior e vou puxando para o lado de fora, do mesmo jeito. Os cantinhos sempre ficam mais escuros, essas quininhas que tem por aí por cima, a gente coloca um toque a mais desse preto. E conforme a gente vai para a parte maior da pétala, olha só, pode ir colocando menos e espalhando. O preto ele será bem mais intenso para essa região do centro. Conforme também a gente vai indo para as pétalas de fora, mais afora, a gente pode ir diminuindo a quantidade desse preto. E dessa forma, a gente vai colocar esse preto até a última pétala para o lado de fora. Lembre-se que você pega sempre pouquinha tinta, vai espalhando isso aí com o pincel número 4, 6 ou 8, aquele que você se sentir à vontade. As pessoas costumam me perguntar sobre os pincéis. Não se preocupe tanto com o pincel que eu estou usando. Se preocupe com aquele pincel que você consegue pintar melhor com ele. Pegue os seus pincéis aí na sua casa e vá experimentando um a um. Aquele que você conseguir se identificar melhor, pinte o seu desenho, os seus desenhos. Olha só que eu tô colocando o preto da mesma forma, tô puxando ele sempre pro lado de fora. Tô deixando essas quininhas mais escuras, tá vendo? Não tô puxando esse preto assim mais tão longo. A primeira vez eu puxei ele mais alongado porque eu queria deixar essas pétalas com um tom cinza. No encontro entre uma pétala e outra, um cinza mais escuro. Contanto que ela ficasse mais livre, a parte mais de fora dela, então eu deixando ela com um cinza mais clarinho. No entanto, eu manchei ela todinha para ela ficar nesse tom acinzentado e me permitir mostrar melhor os detalhes dessa sombra e dessa luz para vocês. Até então, nós estamos trabalhando as sombras, né? Está pronto? Não, ainda não está pronto. Mas eu vou começar a distribuir luminosidade para agora. Colocadas as minhas luminosidades, deixando ela aí aparecer o branco mais marcado, eu vou ter uma noção maior de se essa sombra já está boa ou não. Porque quando a gente vai clareando as bordas das pétalas, a gente vai deixando o lugar que a gente colocou o preto mais profundo. Ele vai parecer estar mais profundo. Então, por isso que eu vou parar com o preto nesse momento e vou começar a distribuir o branco, a luminosidade. Veja que nessa pétala eu puxei o branco bem para dentro mesmo. Eu pintei bastante dela com o branco. Cresci a tonalidade bastante até. Mas nem todas serão assim. Algumas, esse branco vai ficar mais para a borda mesmo da pétala. Olha só essa aí. Ela é pequenininha, tá mostrando só um pedacinho dela. Também tô puxando, mas sem tanta tinta. Deixando uma quantidade assim maior de tinta para a borda. Essa outra aí, conforme a gente vai indo para o centro, a gente vai puxando mais curtinho esse branco. Conforme a gente tá pintando as pétalas de fora, pode puxar esse branco mais alongado. E é importante que você também perceba que a luminosidade que a gente vai colocar, ela vai de contra a sombra. A sombra a gente estava puxando para o lado de fora das pétalas. Agora, a luminosidade a gente vai puxando, olha, para o lado de dentro da pétala. Tá vendo? Eu coloco na borda dela, a parte de fora, e espalho para cima, para dentro da pétala. Alguns lugares eu cresço esse branco mais e outros lugares eu deixo mais para a borda mesmo. Deixo mais para o lado de fora, só fazendo uma separação mais marcada de um encontro de uma pétala e outra.
a pétala de cima ganha uma quantidade de branco maior, se destacando mais. Da mesma forma, olha, eu vou espalhando essa luminosidade para todas essas pétalas. Parte de fora com mais branco, mais luminosidade, e vai diminuindo o branco, vai sumindo ele conforme a gente vai indo para dentro da rosa, para a parte que encosta em outra pétala. A parte que tem uma pétala sobre a outra, a gente precisa respeitar essa sombra que a gente colocou, deixando essa sombra assim, bem marcadinha. Essa parte de dentro, ela é mais delicada. Olha só, as pétalas são bem pequenininhas, a gente precisa trabalhar com mais cuidado. Veja só que eu vou colocando porçõezinhas de branco, formando pequenas pétalazinhas. Mas aí, para essa região bem central, eu vou precisar pegar preto para sair manchando, para deixar essa parte aí bem mais profunda. Olha só que eu vou pegando preto e vou manchando. Eu não vou pintar e eu não vou sumir com esse branco que coloquei aí. Eu vou manchando no em volta dele, deixando aparecer ele assim, bem apagadinho, bem discreto, porém com um preto que deixa isso aí bem profundo. Olha só como vai ficando escuro e se aproximando das pétalazinhas, do branco das pétalazinhas, das bordas delas, esse preto. Eu levo ele bem próximo a esse branco, bem próximo a essas bordas, porque ele não está aparecendo a pétala inteira, mas a parte de fora dela. É importante a gente escurecer em volta das pétalazinhas para isso dar a ideia de profundidade. Veja só, essa pétalazinha tá aparecendo só a borda dela. E isso eu vou fazer nas demais, para dar a ideia de que ela está presa em uma região bem profunda aí, lá dentro. Olha só. Vou escurecendo bastante, dessa vez eu vou levando o meu preto novamente de dentro para fora da minha rosinha, deixando com toda a profundidade que realmente eu tô vendo que precisa. Eu já passei o meu branco, a minha rosa ela tá muito superficial, muito rasa, tá sem profundidade para essa região central. Então, eu vou agora levando um preto, já uma sombra definitiva. Veja quanto preto eu estou colocando aí. Tá vendo? Uma boa quantidade e tô puxando ele para essa parte de fora. Nessas pétalas de dentro, eu puxo esse preto assim mais longo. Conforme eu vou saindo para fora, vai levando menos preto e sendo puxado mais curtinho. É bom você puxar esse preto nessa região mais central, assim mais longo, porque dá a ideia de profundidade mesmo. É como se houvesse um espaço bem profundo aí, bem escuro, uma região que não está conseguindo receber luminosidade e que ela vai para um espaço central bem distante, aí nesse meio. Porque você vai ter a ideia de que tem uma profundidade mesmo, de que essas pétalas não estão assim rasa, na parte de fora, muito superficial, e sim que ela está num lugar bem profundo, lá dentro. Essas de fora, tudo bem que elas também estão se prendendo basicamente no mesmo lugar que as outras, mas elas estão mais que deitadas, elas não mostram essa região profunda aí do centro. Veja que eu tô colocando uma boa carga de preto entre essas pétalas, entre uma e outra. E dessa forma, eu vou fazer até chegar no final dessas pétalazinhas de fora. Claro que com menos preto, porém, vou acrescentar uma quantidade de preto definitiva, não vou voltar colocando mais sombras, até chegar nas pétalas de fora. Olha só, vou puxando meu pretinho. Essas quininhas, eu dou preferência a deixar elas mais escuras. Aí, eu encontrei mais uma pétalazinha. Você pode encontrar e sumir com as pétalas que quiser. É bem tranquila essa pintura aí nesse centro,
principalmente quando a tinta ainda está úmida. Você vai olhando, se você achar que tem pétala demais, você coloca o preto, sumindo elas. Se você achar que tem de menos, você pode estar colocando um pouquinho de branco, fazendo aparecer mais algumas. Olha só como já está escuro essa região aí central. Mas veja que mesmo esse ponto do meio ainda aparecem uns toquezinhos de branco, como se fossem umas pétalazinhas. E observe também que eu estou fazendo uso de pincel pequeno. Eu quero ter um controle maior da quantidade de tinta que eu vou colocando por aí. E para isso, um pincel pequeno, pouquinha tinta no pincel, me ajuda. Quando eu falo de um pincel pequeno, eu falo de um pincel número 4. Se for para esse centro, até um 2 tá bom. Conforme vai saindo para fora, um 4, um 6 tá ótimo. E a referência, geralmente, a 815 que recomendo. Mas use aquele pincel que você se sentir à vontade, que você tem aí na sua casa, que você goste de pintar com ele. Olha só essa parte de fora, tá vendo? Que eu vou colocando menos preto. Eu vou puxando o curtinho, eu não vou puxando demais para cima das pétalas. E eu vou dando preferência a essas quinas, esses cantinhos assim, ó. Eu não dou a volta na pétala inteira, mas para esses cantinhos, essas quininhas. As sombras mais profundas de uma rosa de frente precisa ser bem centralizada. Olha só, tá vendo? Conforme a gente vai se afastando, as sombras elas vão se diminuindo, vão ficando mais suave. Aqui basicamente fica preto, com as luminosidades poucas no em volta. Claro que essa daqui é um estilo de rosa, ela está completamente aberta. Tem algumas que tem umas pétalas, principalmente aqui central, mais fechadinhas. Mas observe que aqui teve uma concentração de sombra, que fechou-se aqui no meio, mas todas as demais foram puxadas para fora, tá vendo? Todas as sombras foram puxadas para o lado de fora da nossa flor. Em compensação, em contrapartida, o branco, ou seja, a luminosidade que colocamos, para todas as pétalas, até para essas daqui, nós puxamos para o centro. Fomos trazendo ela de fora para dentro. Toda a sombra foi puxada para a região de dentro, voltada para dentro de nossa flor. Terminada a nossa rosa, eu agora vou fazer um enfeite aí em volta, colocar umas folhas, fazer uns detalhezinhos, para ela não ficar assim tão sozinha, tão vazia. Olha só, tô desenhando com o preto, um pincelzinho mesmo, umas folhas. Vou colocar umas folhinhas, mas eu vou colocar também umas batidinhas, uns arranjinhos. Colocar uma sombra, deixar algo mais cheio, mais bonitinho. Primeiro joguei a minha ideia e então eu vou começar a marcar a minha pintura. Veja só, enchi de preto, fiz o contorno de preto em torno dessa parte aí da minha rosa, onde eu vou fazer um acabamento para a parte de trás dela. Tô pegando o branco junto com o preto no pincel e puxando para eu ter um resultado de um cinza. Eu vou deixar mais escuro, mais profundo isso aí, próximo à rosa. Conforme eu vou me afastando, eu vou deixando mais clarinho e quero deixar também manchado. Não quero deixar muito certinho, aquela sombra muito certinha. As folhas eu vou manchar do mesmo jeito. Vou encher elas, fazer uma base com o preto e com o branco, pegando ao mesmo tempo as duas tonalidades, horas só o preto, horas só o branco. Eu quero apenas fazer um fundo inicial para minha folhinha. Depois que eu fizer esse fundo, aí eu vou vir detalhando, igual eu fiz nas outras. Mas se acaso você não assistiu outros vídeos, já teve alguns para essa passadeira. Se acaso você não assistiu nenhum, não viu como fazer esse acabamento, se você quiser ver só esse vídeo, então eu vou deixar a ideia aí para você. Olha só, tô passando aí o preto puro, nessa região que eu vou fazer flores de batidinhas.
fazer o acabamento aí da minha folhinha. Um lado eu fiz com branco, esse outro eu tô fazendo com o preto, puxando uma nervura que apareça bem. E vamos para essas batidinhas. Agora eu posso ir pegando o branco, um pouquinho de preto aqui e ali junto, e ir fazendo as batidinhas assim soltas, bem tranquilas. Tá vendo? Eu vou manchando, sem a preocupação de ter algo assim muito certinho. Primeiro eu vou fazer essas manchinhas e depois eu venho formando umas flores aí em cima, bem soltas, bem aleatórias. Vou manchar novamente, encher uma base novamente para as minhas folhas, ou para essa outra folhinha. Olha só, vou enchendo, sair inicialmente com o preto, eu quero escuro. Eu não tô lavando o pincel, para que uma tinta acabe sujando um pouquinho a outra, manchando um pouquinho. Vou pegando o preto, vou pegando o branco. Se você quiser ela mais escura, pegue mais preto. Se você quiser ela mais clarinha, pegue mais branco. É bem a seu critério. Vou fazendo o acabamento, puxando de dentro para fora ou de fora para dentro, dependendo da posição. Se é da borda da folha, eu puxo para dentro, tendo a ideia de querer levar para o caminho dela. Se é de dentro, eu puxo para fora, tendo a ideia de querer levar para a pontinha dela. Essa outra folha eu vou fazer do mesmo jeito, encher com os mesmos tons, são os únicos tons que vou usar para essa pintura inteira, o preto e o branco, mas eu vou formando aí vários tons de cinza, pegando esse preto e esse branco e saindo assim mesclando, bem tranquila, sem muito cuidado. Olha só, tô fazendo o acabamento da borda da minha folhinha. Perceba que algumas eu faço o acabamento usando o branco para as duas laterais e algumas eu uso o preto de um lado e o branco do outro. Eu não tô me prendendo a um único tipo de folha. Quero pintar assim bem tranquilo. Tô enchendo essa daí com o branco, olha só. Ela é aquela mais novinha, menos detalhada, assim por trás. De início eu vou encher com o branco, depois eu venho manchando ela com o preto. Essa ficou bem na quina da minha tábua, mas dá para fazer com tranquilidade. Vocês viram? Coloquei no início do vídeo a ideia de como tá ficando essa passadeira. E essa folhinha aí encontra com o arabesco. Olha só, vou escurecer aí embaixo. Essa folhinha está por baixo dessa maior. Vou manchar esse centro. Vou sair deixando ela com uns toquezinhos de cinza. O resultado do preto e do branco. Você viu? Se você encher ela toda de preto, você terá uma folhinha mais escura, mas dá para você detalhar ela muito bem com o branco. Se você encher ela toda de branco, também dá para você fazer a mesma coisa. Só que você vai detalhar ela com o preto, mas dá para fazer um trabalho muito bom, seja lá qual for a forma que você escolher. Se você percebeu, se você assistiu esses vídeos, você viu que eu não me prendo a um tipo de pintura. Cada um eu pinto de um jeito. Horas eu umedeço a tinta, horas eu uso a tinta totalmente sequinha, do jeito que ela vem no potinho. Horas eu molho o tecido, horas não, enfim. Eu não me prendo a um determinado tipo de pintura. Há um jeitinho só de fazer as coisas, porque a gente pode estar usando de várias formas. Você vai experimentando aí na sua casa e passa a usar aquele que você se identificar mais, que você vê que vai facilitar para você fazer os seus trabalhos, vai lhe ajudar no seu dia a dia. Olha só, tô colocando aqueles contorninhos soltos em volta das minhas folhinhas. Como eu sempre costumo dizer, coloque assim, bem aleatório, cantinho sim, cantinho não. Não vá contornar inteiro, senão vai ficar algo estranho, vai ficar feio. Veja que parece que o desenho se destaca mais, ele fica mais bonito aos nossos olhos, quando a gente coloca assim os contorninhos bem aleatórios, tá vendo? Olha só.
E vou colocar em todas as folhinhas, até mesmo nessa que ficou mais escurinha, eu também vou colocar. Vou colocar um pouquinho de contorno também em alguns cantinhos da minha rosa. Cuidado com os contornos para rosa, ele precisa ser ainda mais discreto do que nas folhas. Mas dá pra gente colocar e também fica bonito, tá vendo? Bom, gente, para hoje é isso. Logo mais eu volto, a gente vai fazer outra rosa. Beijos e tchau!